Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou eu, Marcelo Aberão, professor de História do ESAG e coordenador do ESAG Rio de Janeiro. Estou aqui para um dia muito especial. E que dia é esse? É para trabalhar o segundo dia do Enem. Você passou o primeiro dia, agora vem um novo desafio. E eu fiz uma mesa para que esse novo desafio, no dia 20, seja tranquilo. Porque eu trouxe uma mesa, trouxe companheiros aqui que vão te fazer gabaritar essa prova. Eles vão te dar à luz o spoiler da prova do dia 20. E a mesa não é feita de qualquer um, não. Vou te falar o gabarito dela. Cuidado, vai se arrepiar agora, mas a equipe é sinistra, tá? Eu trouxe para pensar química aquele cara que é um cara que eu conheço há muito tempo. Acho que Faz muito tempo. Há muito tempo. Ele era uma criança quando todo vi. Ele tinha até um cabelo grande, assim. Agora já nem tem mais cabelo. Ele passa pela mesma dificuldade que eu em termos de cabelo. Né? Que é o nosso querido professor de Química, Destruidor. Ele que tem um dos Instagrams mais criativos, tá, da equipe de professores do Brasil. Ele, um molde Alain, que alguns chamam de Alain Rodrigues. Ah, moleque, tamo junto, Lameira. É um prazer estar aqui. É muito bom, assim, poder falar de Enem, essa grande prova de acesso à universidade que tantas pessoas fazem, né, cara? E, de verdade, assim, tem alguns caminhos que todo mundo precisa ter como ponto central. É claro que dentro da prova tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali que acaba desviando, mas eu te digo, existe um ponto central, um fio condutor que a gente precisa seguir e que a gente vai desvendar hoje. É isso, gente. Deixa a gente entrar na sua casa, deixa a gente entrar na sua minha vida. Casa. Vamos abalar as estruturas, calma. Agora eu vou deixar o troço ainda mais tenso. Ele, que é um milionário, ou seja, o cara acabou de chegar recentemente ao 1 milhão, ou seja, ele, a fera da matemática, onde qualquer dica de mate nunca mais foi a mesma depois dele. Sandrinho Curió, meu irmão, companheiro de luta, tá aqui para destroçar a prova de matemática. Ó, galera, você sabe que a nota de matemática faz uma diferença na sua aprovação. E é por isso que eu trouxe especialista. Sandrinho, vem que tem. Vamos que vamos. Fala, frente. Chegar na prova do Enem nesse domingo e arrebentar. Sem dúvida, no podcast vamos falar de principalmente como interpretar questões de matemática. Já chego assim, com o pé na porta, né? Já dei hoje, já falo, né, que como interpretar questões de matemática hoje vai ser o nosso norte, que é onde a galera mais peca e acaba pegando conhecimento, jogando no lixo quando erra a interpretação da questão. Então já fica no podcast até o final. Fora isso, motivacional, dicas de matemática, que é o Dicas de Mate. Não pode deixar passar. Let it be. Mentira! Diego verdade. E ó, que vem. Pra continuar esse Dream Team, ou seja, Dream Team, anota isso aqui não é qualquer coisa. Ó, essa equipe aqui eu me arrepio. Tenho orgulho de ter essa galera comigo. Tá padrão ouro? Padrão ouro. Ele que foi a pessoa mais difícil de contratar. Ele que tava lá enrolado em seus plantões, tá? Ou seja, tava enrolado na sua clínica. Tinha praticamente abandonado a docência. Só que aqui a gente fez toda uma reunião de amizade, porque essa equipe, sobretudo, é uma equipe de amigos. E falou, Bruno, sai da aposentadoria. Ele que é biólogo. Você é meu, você mandou isso. Você é meu, tá? Ou seja, ele que é biólogo, não é porque ele é médico da aula de biologia, não. Ele é biólogo, tá? Tem licenciatura. Isso. O cara trabalhou nos principais cursos e agora é exclusivo. Ele é nosso. Ele é meu, nosso. Né? Ele é do ESAG, esse é o ponto importante. E tem que vai... Sim. Ó, escuta esse nome, Bruno Pires vai tocar muito projeto interessante pra frente também, tá? E aí, ó, Bruno Pires, médico e meu médico também, isso é interessante. Consulta cara. O cara é de qualidade. O atendimento é padrão ouro. É padrão ouro, o atendimento é justo. Bruninho, chama que vem. Let's bora! Fala, galera, padrão ouro, futuros doutores, futuras doutoras, família ESAG. Prazer grande estar com vocês aqui, porra, meus amigos. Cara, muita satisfação. Vamos brindar essa caneca do ESAG. Vamos brindar, porra. Boa, momento família ESAG. Nossa. Sério, o orgulho estar com profissionais como vocês aqui, amigos de longa data, novos amigos também. E para poder não só trazer a alegria de voltar a trabalhar aí, incentivando e inspirando novos profissionais dentro da medicina para não só entrar na faculdade, mas para fazer
o que eu acredito que é uma medicina padrão ouro, melhorar a medicina aí no nosso país para os pacientes e para poder chegar lá, trazer os principais olhar clínico e precisão cirúrgica na prova de biologia. Hey! Chama! Não é qualquer mesa, não é qualquer mesa. Mas o pessoal tá ansioso, tá empolgado agora que viu essa escalação, esse de novo Dream Team aqui formado. E, obviamente, eu sou o aluno. Eu sou de humanos. Já passou tua prova, né? Já Agora passou é a tranquilo. prova. Ou seja, eu sou aquele aluno aqui que tá desesperado, então eu vou me fazer de aluno hoje, assim. Boa. E a primeira coisa que eu me pergunto, Alanzinho, e o que cai em química? O que eu posso estudar e revisar nesse exato momento que vai me ajudar a mandar bem lá no dia 20? Ai, Lameirão, vamos que vamos. O que mais cai nessa prova? Diga-me. Eu trouxe até uma cola aqui, porque, evidentemente, eu tenho um trabalho, assim, de todos os anos, pegar todas as provas que existiram do Enem, seja Enem tradicional, Enem PPL, segunda aplicação, quando teve, todos os diversos Enems que surgem por aí, para poder catalogar essas questões e isso gerar uma estatística e, a partir disso, poder dizer com precisão, sem ser buscar na internet, aleatório, informações aleatórias, que eu particularmente não curto tanto, saca? Às vezes eu vejo na internet assim, o que mais cai em química? O cara bota lá, química orgânica. E, tipo, o que é mais Não especificou história? nada, né? O que é mais história? História do Brasil. Tipo, alguma coisa É. assim, sabe? Estuda isso, Estuda isso aí, ó. Isso aí vai cair, hein? Então, eu particularmente gosto bastante de entender os números por conta própria. Eu acho que é um trabalho que a gente, como professor, precisa fazer, até pra gente poder ter uma noção de dizer pros alunos, pô, isso aqui é um ponto importante. O Enem já trouxe muitas vezes aquele assunto e alguns assuntos que não apareciam tanto no passado e que têm aparecido com mais frequência. Então, eu vou pegar minha colinha aqui, justamente para poder trazer para vocês com números, ó. Fui eu que fiz, tá? Uma planilha do Excel feita por mim, tá? Isso não é qualquer coisa não, tá? Então, fica ligado. Olha só, vamos lá. Ó, o top 1, e aí eu vou até... Posso já dissertar sobre o tópico? É comigo. O espaço é teu. O espaço é meu? Então é nóis. Ah, moleque. Olha só, o top 1, se você for procurar, você vai perceber que a coisa que mais apareceu estatisticamente no Enem, olhando para todos os Enems desde 2009 até agora, todas as possibilidades de Enem, vocês vão perceber que vai ser concentração de soluções. E eu digo isso com um cuidado. Ah, então eu vou ter que estudar soluções e só soluções é importante. Meu Deus do céu, calma. Soluções, ele é um assunto de fato importante para vocês. Claro. Por quê? Pode ter questão direta de soluções, calcular concentração, calcular diluição, calcular mistura de soluções. É evidente que isso pode acontecer. Mas o mais importante, aí eu quero jogar isso aqui para todo mundo saber, é que soluções, ele é um assunto que pode vir conectado a outros assuntos. E isso acaba gerando uma frequência muito grande de assuntos, ao ponto de você ter 40 vezes isso aparecendo, olhando nos últimos Enem. Não, desculpa, olhando desde 2009 até agora. Então tem muita frequência, é óbvio que isso muitas vezes não vai ser uma questão direta, pode ser uma questão onde o tema é secundário na questão, tipo, sei lá, pegar uma termoquímica, por exemplo, isso vai acabar aparecendo. E aí eu vou jogar já pro top 2 para um assunto que acho que o Bruno tá ligado. Meio ambiente. Eu acho que meio ambiente até chega em alguns momentos que a gente nem sabe se é de biologia ou se é de química. Então, meio ambiente... Tem várias questões que a resposta dá pra sair biologia, ser minha ou química. ser tua, enfim, não importa. E, de fato, problemas ambientais e soluções para esses problemas. Eu lembro que há uns 5 anos atrás, quando a gente ficou ligado que o Enem, de fato, falava muito sobre meio ambiente, a gente começou a pensar um pouquinho sobre, cara, não é só sobre problema que ele fala, a gente tem que pensar também nas soluções, Sandrinho. Papo reto, assim. Não adianta eu falar que a gente está jogando muito carbono para fora. Eu preciso também pensar numa solução para isso. E aí, a gente vê uma crescente enorme aparecendo questões sobre biodiesel, sobre biocombustível, de modo geral, né? Usando a biomassa e tudo mais. Então, não pensa exclusivamente em problemas ambientais. Pensa também em soluções para esses problemas. Eu acho que esse é o grande ponto que a gente pode ter dentro da prova do Enem. Depois a gente entra em forças intermoleculares, evidentemente. Falar sobre polaridade, falar sobre interações intermoleculares. Isso aparece com muita frequência. E eu vou dar uma dica. Posso dar dica de química? Vai. Posso? Vai. De verdade? Olha só, pessoal. Como é que eu vou anotar aqui? Olha só, se uma pessoa que não estudou nada pro Enem me parasse do nada na rua e falasse assim, pô, Alan, em 2017 eu tive aula contigo. Fui fazer
alguma outra graduação, mas eu queria mesmo fazer medicina. Isso acontece muito. Ele fala assim, pô, cara, Alan, eu preciso de verdade que você me dê uma única dica, mas infelizmente esse ano eu não consegui estudar, mas eu sei que ano que vem eu vou me manter estudando, mas vai que eu passo esse ano. Uma única dica. Saber que toda vez que a gente tem moléculas orgânicas e nessas moléculas orgânicas a cadeia hidrocarbônica, ou seja, a cadeia que só tem carbono e hidrogênio, ela é muito extensa, isso gera um composto apolar. O que isso significa? Isso significa que esse composto ele vai ser pouquíssimo solúvel em água, dependendo do que estiver preso, ele nem vai ser solúvel em água, e automaticamente ele vai ser lipossolúvel. A gente pode até entrar depois numa discussão sobre vitamina e tudo mais. Vitamina lipossolúvel, vitamina hidrossolúvel. Exatamente. Boa. Então, gente, se você olhar para uma questão que tem várias moléculas, tipo 5 moléculas, porque são 5 opções, e dessas 5 moléculas, você percebe que 4 tem uma cadeia longa, uma cadeia de carbono longa, e a outra tem uma cadeia mais enxuta, e uma quantidade grande de outros elementos, tipo oxigênio, nitrogênio, provavelmente aquela ali é a resposta. A recíproca é verdadeira. Se você pega uma questão onde você tem, sei lá, 5 moléculas, das quais das 5, 4 são moléculas menores, com muitos átomos tipo carbono, tipo oxigênio e nitrogênio, e você pega uma cadeia muito longa, provavelmente aquela ali é a resposta. Então você pode ver a marcação da opção pela diferença. 5 coisas, 4 são iguais e uma é diferente, provavelmente aquela ali é a resposta. Então essa é uma dica bem relevante para vocês em relação a interações intermoleculares. Obviamente, estequiometria é um assunto que cai bastante. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o que fazer no primeiro momento e o que não fazer no primeiro momento. Depois a gente entra em eletroquímica. Evidentemente, eletroquímica é uma pauta ambiental, é uma pauta de transformação de energia. Isso, evidentemente, pode aparecer para vocês na prova. A tendência nos últimos anos é que isso tenha aparecido bastante. A gente está falando bastante aí sobre carros elétricos e tudo mais. Isso, de verdade, é um ponto bastante relevante. Depois, reações orgânicas. E é bizarro você pensar que o assunto em química orgânica que aparece com muita frequência é reações orgânicas. Tem muita gente, eu vou abrir até isso aqui, que no segundo ano do ensino médio, que é onde aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, a galera acaba tendo química orgânica, não tem reações orgânicas. Isso acontece, cara. E me dói o coração, porque às vezes no terceiro ano tem que ver muitas reações num espaço pequeno. Aquela corrida contra o tempo, né? É, muito louco isso, muito louco. Então, reações orgânicas é um tópico que aparece com muita, mas muita frequência. E você, se tem dificuldade nisso, por favor, corra atrás. Posso falar que eu tenho... eu liberei, cara, aulas de reações orgânicas na internet. E aí, gente, vocês podem procurar lá pelo YouTube e tudo mais, ou aqui pelo YouTube, né? Entra lá no meu canalzinho, lá, o Molde Alan. O Molde Alan. Você vai ver lá um curso inteiro de reações orgânicas, justamente para poder oferecer um conteúdo de qualidade para as pessoas que não tiveram isso. Isso é bem relevante. E só uma dica. Essa semana, né, que é a nossa semana de revisão pro ESAG, os alunos do ESAG vão ter essa aula presencial, né? Presencial, vou fazer 3 tempos de aula só de reações orgânicas. Boa. É isso, tá maluco, não tem como ir pra prova sem ter noção das principais reações. Isso, é impossível. Agora eu vou passar rapidão, só pra galera saber e poder dar oportunidade dos outros mestres falarem. Eu ainda falo mais, só te cortando rapidamente, Alan. Agora, dá uma dica do primeiro ao último, só falando os temas, eu acho que vai ficar padrão. Vai ficar padrão? A galera que tá vendo e já pegou as dicas que você deu, agora quando você vem, galera, cai mais em quem bate do tópico 1 até... Eu falei do top 6, eu acho que é até bom a gente explorar um pouquinho mais o top 6. Mas agora vamos falar sequencial. Isso, vai ficar bonito. Bora. Se liga, os assuntos que mais caíram do Enem, do que mais caiu pro que menos caiu. Anota aí, vai. Concentração de soluções, química ambiental, forças intermoleculares, cálculo estequiométrico, eletroquímica, reações orgânicas, funções inorgânicas, equilíbrio químico e iônico, separação de mistura, termoquímica, polímeros, radioatividade, cadeias carbônicas, equacionamento e balanceamento de reações, funções orgânicas, aspectos macroscópicos, oxirredução, isomeria, cinética química, propriedades coligativas, hidrólise salina, estrutura do átomo, ligações químicas, hibridização e geometria molecular, relações numéricas, propriedades da matéria, classificação periódica, indicadores, propriedades químicas de compostos orgânicos, substâncias e misturas, petróleo, colóide. Cansei. Calma, tinha que respirar, né, velho? Conceitos de ácido de base, práticas de laboratório. Gente, tá aí o sequenciamento. Gabarito. Bom demais. Agora eu vou passar a bola, que eu tô falando demais. Eu falo muito, gente. Eu chego a me arrepiar. Se deixar, só eu falo. Foi o gabarito, Lamerão. Não. Acabou, né? Depois disso. Fechou a prova. Eu tenho uma dica pro Alan. Alan,
Vai lá agora no Instagram, no YouTube, renomeia o MOL de Alan no Enem. Porque é um monstro, é uma fera. Ele é assim, Muito bom. 6,02 1023 conteúdo. É isso aí. é impressionante. Não, eu conheço ele como ele é um maníaco por isso. A pessoa que estuda realmente não só o conteúdo, mas também aquilo que cai e tenta conhecer ao máximo, né? Alan gosta mesmo Não, da Alan dinâmica gosta, da não. prova, da estatística da ele prova. ele é Mas maníaco. Muito Uma obrigado. análise tua interessante, cara, que essa questão de levantar a problemática e trazer a solução, isso está sendo aplicado na biologia, não só com relação também às questões ambientais. Isso está sendo trabalhado com relação às questões de engenharia genética, biotecnologia, em relação às questões de infectologia, porque tanto é que tem programas de saúde, né, dentro da imunologia, da infectologia, que também podem chamar de parasitologia. Dificilmente você tem aqueles assuntos sobre doenças caindo pura e simplesmente quem é que causa tal doença, né? Como é que transmite tal doença, mas os assuntos das questões são muito trabalhados em como prevenir. Profilaxia tem um negócio desse? Profilaxia, né, que é o termo formal. Então, na área da saúde, assim como na área ambiental, a questão de levantar um problema e a questão de trazer no comando a solução também está sendo muito frequente. Bruninho, é muito simples você, quando olha para a redação. Na redação você tem uma proposta de intervenção. Você tem que pensar em alguma coisa para solucionar um problema. É claro que isso não vai ficar só limitado à redação. A gente tem que pensar nisso em outras áreas também, gente. É evidente. Sim. E aí, pô, a parte de profilaxia, evidentemente, é um ponto muito importante. A parte meio ambiente, evidentemente, é muito importante. E, obviamente, a gente, como professor, tem que abrir um pouco a cabeça e tentar saber para onde a gente pode pensar. Porque eu acho que isso é um papel nosso. Sim. Não é papel do aluno, não é teu papel. A gente tem que mostrar para vocês. É, lógico, a gente tem que Boa. falar, pô. É isso, acho que é o nosso papel. Mas isso aí virou, né, um certo padrão, pelo menos na biologia, assim, e as questões, embora desde 2013 para cá ficaram mais conteudistas, mas elas sempre são contextualizadas, nunca é uma questão assim crua, né, perguntando um conteúdo, sempre tem um contexto, né, para deixar o aluno numa situação, problema e trazer justamente essa proposta de intervenção. Isso aí no meio ambiente, isso aí na área da saúde, isso na fisiologia. Muito interessante essa tua análise aí. Boa. Eu acho que é uma conquista do Enem como um todo, não só a redação. Tá pois louco. Eu acho que o Enem evoluiu muito quanto prova. A prova tá, assim, bonita, Sim. sabe? É uma prova bonita. A prova de linguagem, ela trabalha em inúmeros instrumentos hiper necessários. A prova de humanas, ela te faz pensar, identificar elementos estruturantes do Brasil e do mundo. Não é só o conteúdo pelo conteúdo, e você vê justamente na biologia. Então, você vê isso na biologia, então, como que você acha que isso cai com maior incidência? Qual é a perspectiva do Enem na biologia tradicional? Aquilo que você sabe que ali vai estar presente, aquilo que você sabe como o Enem cobra uma questão, como você já está falando aqui também, e quais assuntos que isso ficam bem evidentes pra gente? Bom, o Enem, ele teve uma certa virada de chave na biologia até mais ou menos o ano de 2011, 2012, a gente tinha a ecologia como a matéria mais frequente ali na prova de biologia. A partir de 2012, a gente começou a ter uma grande incidência, uma grande frequência, maior número de questões de fisiologia humana, de biotecnologia, engenharia genética e programas de saúde. Então, o que eu posso dizer que é certo que vocês vão encontrar esses assuntos na prova do Enem. Eu vou colocar aqui os top 5. Fisiologia humana, engenharia genética, biotecnologia, ecologia, principalmente com relação a problemas ambientais e soluções, né, a esses problemas. E dentro de um foco aí, a parte aquática na biologia aparece com mais intensidade. Questões de citologia / fisiologia celular e genética, a parte de monohibridismo e herança sexual aí, eu digo que genética. É o principal aí. Agora, de 2015 para cá, eu tenho 40 a 45 questões, dependendo aí de quais Enem você bota na estatística, né? PPL, Enem cancelado e tal, de fisiologia humana. Assim. Então, como a gente tá falando, me dá uma dica. Você falou
da questão, por exemplo, das reações orgânicas, que é fundamental. Uma matéria que eu falo assim, pô, tá sem tempo, revisa agora, que é certo. Fisiologia humana, 40% das questões de 2015 para cá são de fisiologia humana. E os sistemas mais frequentes na fisiologia humana são digestivo, respiratório, circulatório e endócrino. Vai nessa que é padrão ouro, precisão cirúrgica. Boa! E você sabe pouco isso, né? Não sou cirurgião, mas porra, tá tranquilo. Corredor. Endócrino tá ligado, né? Hormônio. Não, endócrino, pô, só dá só uma passadinha ali, Foi né? top. Só tem residência nisso aí, né? E o pessoal, assim, lá, os alunos aqui na sala de aula fica... Não, outro dia, né? Quando tava aí no conteúdo aqui do ESAG, no nosso conteúdo extensivo tradicional, chegou o momento que é do Bruno. Por que não? Vai ser, se chama endócrino hoje. Caraca, não sei o que. Ou seja, o pessoal empolgado, e a galera fica empolgada pra esse canal do Bruno, né? Porque é justamente isso, né? E ele, justamente, ele traz muita experiência dele como médico e faz a galera pensar proposições, reflexões, impactos, né? Eu acho que, inclusive, uma aluna me questionou sobre a própria história outro dia. Eu acho a prova do Enem diferente, porque ela veio de um berço de concursos pré-militares. Então, onde as questões são muito caracachá, conteudistas. Eu tô tendo muita dificuldade com essa... Ela é uma ótima aluna em termos de desempenho, mas cai em humanas. Porque tem muita dificuldade, porque é justamente isso. O Enem, essa ideia que a sua interpretação é mentira. Só que ele te faz ter olhar crítico. E o olhar crítico, ele não tá só na humanas, tá na química, ao trazer relação da química, obviamente, com o meio ambiente, com inúmeras coisas do dia a dia, com a biologia, relacionando com a medicina, com a ecologia e com outros instrumentos. Ou seja, a própria matemática. Ou seja, você vai ter constantemente o Enem fazendo você pensar o conhecimento com todo, né? Ou seja, você pensar o contexto que vive. E isso é muito importante, é uma característica, eu acho que é o grande jump off the cat. É o jump off the cat. Eu tô meio Bruno Pires, vou botar um termo aqui. É o jump off the cat. Cara, sério, só um corte aqui rapidinho. Cara, tu ficar 5 minutos com o Bruno, tu sai falando 68 jargões que esse moleque queria. Tá maluco, já tá todo mundo falando. Tem que juntar aqui todo mundo falando jargões. Eu não tenho jargão, cara. Me ajuda, por favor, gente, a criar um jargão. Eu não tenho nenhum jargão, Vamos cara. criá-la. Já tentei, mas ficar muito ruim, cara. Vamos criar. Fica muito na cara que eu tô tentando criar só pra ter, sacou? E aí agora, tem uma prova também que eu acho que junto com redação, é aquela outra prova que o pessoal olha e diz assim, aqui eu consigo provar. E, obviamente, inclusive faculdades que não for matemática, se não for de exatas, né, um curso específico, mas até mesmo medicina, onde o peso é 1, né, na universidade, então a matemática ganha um peso muito grande na aprovação no SISU. Né? Justamente por isso, meu passarinho, aquele homem que faz voar o conhecimento. Diga-me, qual é o caminho da luz na prova de matemática do Enem? Da luz. Vamos nessa. Então, prova de matemática no Enem, domingo, chegando. Primeira coisa é o quê? Estabilizar o emocional. A dica antes de a gente entrar, de fato, no conteúdo é o emocional estar estabilizado. Eu costumo falar que a galera tem muito que botar em prática o que aprendeu. Porque se ela conseguir transformar para o papel ali o que ela absorveu, isso daí vai ter uma nota boa, porque ela acaba tirando o peso de ter que saber tudo. E isso atrapalha demais a galera em prova. O pessoal vai bem, se prepara, tem capacidade para mandar uma nota boa e ser aprovado no curso que quer, mas se cobra pelo fato de não saber, por exemplo, logaritmo. E acha que o logaritmo vai reprovar ele ou ela na prova, e não vai. Você pode sim, são 45 questões. Se vocês acertarem as questões fáceis e médias, você explode teu TRI. E aí você está aprovado. Então, primeira coisa é tirar esse peso do ombro de não se cobrar ao ponto de ter que saber tudo. Você pode ir para o Enem sem saber tudo e mandar uma nota muito alta botando em prática o que você sabe. E para isso você precisa estar calmo, concentrado, chegar na prova e arrebentar. Beleza? Esse é o primeiro ponto. O segundo é o que mais cai em matemática na prova do Enem. Vamos lá. Parece básico, e o nome diz operações básicas. É ela mesmo. Ela cai demais, é divisão, multiplicação, soma e subtração. E o isso daí pH você ainda é acima de coloca 7. em regra de 3. Sabe por quê? Não. Porque é básico. pH acima de 7 é básico. Aí, pega esse Entendeu? corte aí que... Entendeu?
ruim, né? Viu? Houve uma comoção aqui, todo mundo riu pra caramba. Aí, Bruno. Ô, Carioca, Bota o aqui, ó. jargão aí, Bruno. Bota o jargão. Na prova de genética, também é muito importante essa Atrapalhei, ele questão. te trouxe outro negócio. Não, essa questão da probabilidade, operações básicas também, dentro do contexto de genética, também é fundamental e é uma das grandes dificuldades aí dos alunos. Questão, por exemplo, de quando você tem e ou, quando multiplicar. Conectivos, né? Conectivos. Boa. Então, voltando, Lameirão, segura esse homem aí que ele não tá bem, não. Solta, vai, me É água aí? Aí. Então, voltando. A prova domingo do Enem de matemática, então, os assuntos que mais caem no Enem, pegando principalmente a matemática básica, que é ela que vai fazer teu TRI explodir. Então, as operações básicas, multiplicação, divisão, subtração e adição, elas caem muito, principalmente na regra de 3. A regra de 3 resolve a vida, né? Você vai botar azulejo na sala da casa, faz a regra de 3, acha a quantidade de azulejo que tem que botar. E aí vai. Entra também, muito importante, estatística, cara. Estatística é algo do cotidiano, é algo do dia a dia, é algo incrível. Então, estatística, você pega um grupo, faz a estatística ali, ela replica para o todo, que é a população. Escala é a questão certa na prova também, entendeu? Geometria plana, é impossível você não ir para... Você não pode ir para a prova sem saber as fórmulas. Tem gente que gosta muito de provar a fórmula, mas não existe provar a fórmula onde você tem 3 minutos em média por questão. Então, para otimizar o tempo, você tem que saber as fórmulas. Crie formulários, faça ali todo dia aquela olhada, passando e gravando as fórmulas, porque tem que saber, não dá para provar na hora. Entendeu? Então, pegando esses assuntos aí, geometria espacial e dando um leque matemática, principalmente nas fórmulas, você tem que chegar em paz na prova para colocar em prática e fazer uma boa prova de matemática. O que eu troco uma ideia com a galera, que o pessoal peca muito, é em interpretação de questão em matemática. Então, como interpretar questões de matemática em alguns tópicos? Primeiro, você lê a questão do Enem, ela é contextualizada, ela tem várias linhas. Então, não adianta você ler e chegar no comando da questão tentar lembrar o que você leu no início. Leu algo importante, alguma medida, alguma informação, retira do texto e cria um esqueleto à parte. Ao ponto que quando você lê o comando da questão, você já tem separado as informações que o texto te deu. Isso daí é fundamental para você ganhar tempo e conseguir, através do comando da questão, resolver a questão. Então, lê cada linha, falou lá que a altura é tanto, traz para fora. Não só sublinha. Monta uma subquestão ali a partir das informações que você já viu no texto, tá? Porque a matemática, ela no Enem é terrível no sentido de você ler a contextualização e fala, isso é geografia. O cara falou de uma área, de um terreno, de hectare. E aí planta milho. Aí do nada ele puxa outro assunto. E quando você vê uma questão de áreazinha onde ele contou a história do plantio do trigo. Entendeu? Então isso daí cai muito. Vamos puxar para a área contextualizada. E como já é a semana do Enem, a gente não tem mais muito tempo. A verdade é essa. Pega essa primeira dica que eu dei, acalma o coração e pense em botar em prática o que você sabe até o momento, que a matemática básica vai te salvar, anota isso. E eu vou aproveitar e pegar teu gancho, Sandrinho. E é o seguinte, sabe por quê? Que muitas pessoas têm muito problema com fórmula? Porque provavelmente fizeram poucas questões. Não há como você não lembrar das fórmulas se você fez uma quantidade grande de questões daquele assunto. Tu acha que algum dia, Sandro, tu parou pra ficar decorando cada uma das fórmulas? É evidente que não. Você fez colégio naval, eu fiz turma pro colégio naval. Eu sei o quão massivo foi a gente ter que ficar repetindo. Tu esquece a primeira, segunda, terceira vez, daqui a pouco, mano, tu lembra. Sim. Não tem jeito, cara. É igual você saber o caminho. Narra o caminho daqui pra minha casa. Não sei, mas se eu chegar e entrar no carro, eu sei chegar até em casa, né? Por quê? Porque a gente faz esse caminho várias vezes. E é isso. Agora é você poder olhar para tudo que mais apareceu, que o Sandrinho tá falando para vocês, e tentar praticar ou tentar assistir alguma aula e tudo mais, para vocês poderem botar a mão na massa daquilo que mais aparece. E olha só, a última semana, muita gente fala assim, vou relaxar. Não, gente. Essa semana, eu tava lá no ESAG hoje, conversando com o pessoal, e aí falaram que na prova da Unicamp, que aconteceu há 2 semanas, teve uma questão que o professor de geografia, ele falou... Ela tava lá também. Tu tava do meu lado, né? Uhum. Falou assim, o Renan. O Renan falou o seguinte, ele falou sobre um tipo específico de local, enfim, do Brasil, e esse tema tava lá.
Pode ser que essa semana você não veja nada que vá... Ou tudo que você vê não vai aparecer nada no Enem? Pode ser. Mas pode ser que uma única coisa que você vá assistir, pode ser que aquilo ali apareça, cara. Então, essa é a principal semana de preparação. Você vai ter que dizer não pra muitas coisas. Inclusive, a aprovação tem muito mais a ver sobre os nãos que você fala do que sobre os sims. E tem uma coisa muito boa, cara, que eu escutei num podcast, que é o seguinte: como é que eu sei que eu tenho que falar não? Você tem que falar não pra tudo, exceto pro sim óbvio. Isso é maravilhoso. Isso mudou muito a minha vida. Pra eu saber quando eu tenho que falar não pra alguma coisa, o não é tudo. O não sei, talvez, vou ver, isso tudo é não. Agora, exceto o sim óbvio, tudo é não nessa última semana. Talvez você possa levar isso até pra tua vida, pra você poder saber falar não. Aqui no Rio de Janeiro tem muito esse negócio que a gente fala sim pra tudo, a gente topa tudo, vamos sim, vamos resolver, não sei o quê. Mas na preparação de vestibular, que é uma preparação muito importante na tua vida daqui pra frente, tem que saber falar não pras coisas. E, de fato, leva isso pra tua vida. Por exemplo, sei lá, Deus me livre, mas, sei lá, tua mãe passou mal, teu pai passou mal. É óbvio que você tem que parar o que você tá fazendo pra você ir lá fazer, lá ajudar. É óbvio, isso é um sim óbvio. Pode me ligar também. Ou ligar pro Bruno. Manda lá um direct pro Bruno. DR Pires Bru, segue aí, ó, moleque, já fiz a propaganda. Porra, valeu. Mas é de verdade, assim, isso é um sim óbvio. Mas todo o resto, será que eu vou? Não sei se eu vou. Será que eu faço isso? Não, gente, essa é a reta final. Vai ser cansativo, vai ser exaustivo, mas lá na frente tudo vai fazer sentido. Com certeza pro Bruno... Ó, posso dividir uma parada aqui, Bruno? Chama que vem. Eu dei aula pra esse moleque passar pra medicina. Foi. Porra, verdade, cara. verdade. Vocês Foi lá. sabiam disso? Não. Dei aula pra esse cara aqui pra passar... Lembra a reação orgânica na tua casa? Foi, pô. Moleque. Não, você foi lá em casa umas 5 vezes. É. Pô, te agradeço mesmo você. Pô, outros amigos também aí foram fundamentais na minha preparação, cara. Pô, Então, bom pra caraca. uma das pessoas que me ajudaram aí a entrar na faculdade Eu tava de meio em medicina. off o negócio de aprovação. Tava. Ele não tinha falado pra ninguém. Era só assim. pra amigo mesmo. Exatamente. Mas Maneiro. é isso, galera. Saiba falar não pro que tem que ser falado não. Isso é um ponto fundamental nessa reta final. Se essa fosse a minha dica coach, eu daria essa. Quântico. Boa. Ó, falar não pra muitas coisas. Não, falar não pra tudo. E sim pra algumas coisas. Chora agora e ri aprovado. É isso. Vou fechar mais um jargão aqui. Não, é impressionante. E assim, é interessante também pensar um outro detalhe, porque vocês se basearam por aquilo que é recorrente, tradicional, porque a gente estuda muita prova, não é uma equipe qualquer, uma equipe que chegou onde chegou no campo profissional porque se dedicou muito para isso, né? Mas também essa equipe é conhecida por alguns milagres. Né? E isso é interessante, justamente se junta com aquilo que você falou, Alan, sobre a última aula, às vezes. Para que serve um aulão? A gente teve um spoiler, né? Aqui recentemente no Rio de Janeiro. Parou o Rio de Janeiro, tá? O aulão foi um evento. Foi lindo. Pessoas que não são do ESAG estão no burburinho até agora sobre isso, né? É óbvio que é feito com muita qualidade, dedicação e profissionalismo, né? A gente não está inventando nada em sentido assim, eu aumento... Eu invento, mas eu aumento, mas não invento. Ou seja, assim, eu esqueci qual é o slogan que ele fazia. Acho que é alguma coisa assim. É isso aí. Alguma coisa assim. É isso. O pessoal não cria ilusões. A gente faz perspectivas através da nossa experiência e análise. Eu me lembro que em 2016, eu peguei a questão da escravidão, eu falei, trouxe uma discussão sobre mulheres que praticavam comércio, escravidão de ganho, num aulão de véspera, e estava lá na prova, não tinha caído até aquele momento. Ou seja, Bruxo. eu juntei... Não, é estudar. É você isso. perceber. O Alan, na história recente também, num aulão de véspera, ele trouxe um assunto que era super possível de cair através da sua perspectiva, né? Uhum. Uma perspectiva ali do que é o Enem, estudando as probabilidades do Enem, e não tinha caído até aquele momento. Uhum. E aí que falavam que o Alan era? Bruxo. Ou seja, Harry Potter, ainda mais com esse óculos dele assim, né? Harry Potter. Ou seja, o Alan é uma mistura de Harry Potter com Hermione, né? Aquela bolsinha que puxa tudo e tem toda a solução. Alan, me fala um pouco sobre um spoiler do Enem, assim, aquilo tipo, aquela cena pós-crédito que todo mundo espera aqui. Pô, cara, assim, quando a gente começa a dar aula, a gente se espelha muito em outros professores. E aí chega um momento que você começa a criar o seu perfil. E por isso que é muito importante a gente
Cara, eu tenho as minhas referências guardadas muito fortemente no meu coração. Inclusive, alguns que já se foram. E a gente, obviamente, segue muito a linha daquilo que foi, daquela forma com que foi te ensinado. Mas chega uma hora que a gente precisa, isso é até automático, né? A gente começa a criar o nosso próprio caminho. E esse lance de tentar descobrir o que vai aparecer, claro que isso aí é uma grande brincadeira, não é nossa obrigação acertar alguma coisa que vai aparecer, mas se por acaso aparece alguma coisa ali que você falou, tipo, na veia, igual hoje também aconteceu contigo, na prova da Unicamp, inclusive, estavam falando com o Bruno sobre 2 questões que tu falou, tipo, na veia também, sabe? Isso é... Aí, Zag, spoiler Unicamp ano que vem. Né? Mas, cara, isso é fruto do trabalho. É claro que a gente fala sobre tanta coisa que é óbvio que algumas daquelas coisas que você fala vai acabar aparecendo. Mas a partir do momento que o Enem trouxe muito a questão do dia a dia, eu comecei a olhar para o mundo tentando ver se existia ali dentro alguma questão plausível de aparecer, tentar olhar alguns artigos que saíam principalmente na Química Nova na Escola, que é um paper que fala muito sobre discussões, muita coisa relacionada ao Enem. Já teve muito texto do Enem onde a fonte era Química Nova na Escola. Então eu leio aquilo ali e consigo trazer algumas coisas que ainda não apareceram que podem aparecer. Eu tenho uma coisa para falar aqui antes de qualquer coisa, que é o seguinte, galera. O Enem... estamos falando de Covid agora. Vai aparecer Covid? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que não. É diferente de uma prova onde ela é construída durante aquele ano. Né? Se você pegar uma prova da UERJ aqui no Rio de Janeiro, ela é construída durante aquele ano, então ela pode trazer temáticas do dia a dia, todos esses outros vestibulares à parte. O Enem é banco de questões. Pode ser que apareça alguma coisa do dia a dia? Claro que pode aparecer. Mas vai aparecer? Muito improvável. Muito improvável. Né? Enfim, é um banco de questões, o cara vai lá, seleciona as questões e coloca lá na prova. Então, nessa linha, eu acho que a gente tentar olhar para o dia a dia, principalmente sobre coisas que estão acontecendo ou coisas passadas, e tentar ver aquilo ali aplicado à tua disciplina é fundamental. Então, eu vou levantar aqui algumas coisas que eu levantei durante o ano. Se você for olhar aqui meu bloco de notas, ele foi construído durante o ano. Eu fui vendo, dei uma aula, isso aqui podia aparecer. Sociopata do conhecimento, né? Olha só, inclusive no dia do spoiler, eu falei sobre hidrogênio verde. E hidrogênio verde, enfim, um dia a gente pode abrir um podcast aqui para ficar conversando sobre esses temas a fundo, mas essa parte de hidrogênio verde está muito relacionada ao Brasil como um todo. Está muito relacionada à criação de combustíveis que não impactam o meio ambiente, uso de energia renovável. Tem muita coisa, eletroquímica, tem muita coisa envolvida sobre hidrogênio verde. Se você puder ler um pouquinho, fique à vontade. Agora, um outro ponto que eu levantei aqui foi sobre uma coisa que o Enem nunca trouxe, mas ele poderia trazer. Por exemplo, o Enem fala muito sobre catalisador, né? Seja na pegada de biologia, com enzima, seja na química mesmo. Só que tem algumas coisas relacionadas a catalisador que poderiam aparecer. Então é assim que a gente constrói. É um assunto bastante frequente. Como é que seria uma forma diferente daquilo ali aparecer? Foi assim que eu acertei no ano passado. Cai bastante polímero. Só que tem uma coisa que nunca caiu de polímero. Por exemplo, polímeros condutores. Aí eu fui lá e criei uma questão de polímeros condutores do zero e a minha resposta era a resposta à prova. Literalmente, era a mesma molécula. E aí isso, aconteceu, enfim, boa repercussão, eu fico muito feliz por causa disso. Então, dentro do âmbito de catalisadores, eu julgo muito a importância de vocês conhecerem o que é uma catálise homogênea e uma catálise heterogênea. Porque parece que é um negócio de 7 cabeças, mas é muito simples. O que é uma catálise homogênea? É aquela onde o catalisador está no mesmo estado físico dos componentes da reação. Se os componentes da reação são gases e o catalisador é um gás, é uma catálise homogênea, tem uma única fase. Agora, se o catalisador está num estado físico diferente dos componentes da reação, a catálise é heterogênea. Se eu pego componentes líquidos ou aquosos na reação e eu uso um catalisador sólido, fatalmente isso é uma catálise heterogênea. Entende a parada? Então a gente consegue facilmente distinguir uma situação da outra. Isso sim e não. Claro. Isso é claro que pode aparecer numa prova, é óbvio. E aí eu vou levantar mais algumas coisas. Dentro da questão catalítica, a gente tem a situação contrária ao catalisador, que são os inibidores, que podem aparecer na biologia. Inibidor competitivo, não competitivo. Tem aparecido, tem uma questão recente de inibidor competitivo relacionado com o contexto de um fármaco para tratar a obesidade. Apareceu recentemente. Pois é. E olha só, o Enem em Química falou de catalisador. Em Biologia falou de inibidor.
Acabou? Cessamos as possibilidades? Não. Olha só, eu trouxe aqui. Existem os promotores, que são substâncias que entram pra... Genes. Não sei. Tem nos genes também. Deve ter. Aí tu Pode deve- aparecer em biologia. Aí, olha aí, cara, é óbvio. Os promotores são substâncias que entram na reação para promover o catalisador, para aumentar a atividade catalítica. Então ele faz o catalisador funcionar melhor. Isso é maravilhoso, quer ver? Ó, o veneno. O veneno tem o efeito contrário ao promotor. Qual é o objetivo do veneno? Ele anular a ação catalítica. Isso acontece na biologia, com certeza. Então tu tem uma reação que é catalisada, tu bota o veneno, pum, anula a ação do catalisador. Isso deve acontecer algumas vezes na biologia. E a última autocatálise, onde a própria reação produz uma substância que é o catalisador dela. Isso acontece, por exemplo, em reação de esterificação que é catalisada por ácido. O produto da reação na verdade, da hidrólise do éster, né, que seria a reação contrária à esterificação. Quando você pega um éster e você hidrolisa esse éster em meio ácido, ele forma um ácido. Ou seja, se o ácido é o catalisador, o produto da reação é o próprio catalisador daquela reação. Isso é uma autocatálise. Então, olha só, a gente tem catalisador, inibidor, promotor, veneno e agora, como quinta opção, a autocatálise. Poderiam ser 5 opções. É assim que a gente descobre as coisas, cara. Quer ver? Vou levantar mais, ó. Ordem crescente de produção de reação orgânica, orto, meta e para-dirigente. Né? Então a gente tem orientadores orto-para, orientadores meta-dirigentes. Você saber quem é produzido em maior quantidade, maior concentração, com maior rendimento, em prol do outro. Aí tem que dar uma aula de reação orgânica, eu não vou ficar gastando esse tempo aqui com isso. Mas enfim, choque de metal no dente. Quando você bota lá um alumíniozinho, tem uma obturação e dá aquele choque. Inclusive eu fiz um post no meu Instagram, segue lá, @ummaldealan. Tem um post falando exatamente sobre isso. Por que acontece quando alguém come, por exemplo, um bicho e aí aquele papelzinho toca na obturação, sente aquele choque? Né? Então, pô, maneiro pra caraca, isso óbvio que pode aparecer. Espelho de prata, aí eu tô indo um pouco fora da caixinha. Espelho de prata é uma reação pra você caracterizar a presença de aldeídos numa reação por meio de uma reação de oxidação e você acaba reduzindo a prata do sistema. Então, a prata mais que está solúvel vira prata zero, que é a prata metálica que a gente conhece aí, como prata de cordão, essas coisas, forma um espelho de prata, é uma reação característica da presença de aldeído. BPA-free, evidentemente. BPA é o bisfenol A, né? Uma substância que está muito em alta, a galera tá falando pra caraca sobre isso, que é uma substância que tem... Tem ação estrógena também. Exatamente. Ela pode... Estrogênio, tá? Estrogênio, hormônio. Essa foi. E BPA também, porque eu sempre compro os potinhos. BPA free, né? Caraca, falamos junto. Tá vendo? Não pode nem aquecer nem esfriar tanto assim. Pois é. O que não tem BPA free que são os perigosos, né? E como é que você sabe que não tem BPA free? Ele não vai dizer. Porque se ele for BPA free, ele vai dizer. Claro. É claro, ele quer que tu compre, ele quer que você pague mais barato, não é? Enfim, essa matemática tem uma questão hormonal que pode ser bem trabalhada, né? O lance do uso do bisfenol. Enfim. Aço inox também nunca apareceu. Por que o aço é inoxidável? Por que ele não oxida? Essa é uma pauta interessante, vocês procurarem saber do que se trata. E colocar pilha na geladeira. Essa é boa pra caraca, cara. Professor, por que... Se eu colocar a pilha na geladeira, ela volta a funcionar? Essa é uma questão interessante. Depois, em algum momento, a gente pode... Lembrei a infância, eu fazia isso Né? direto. E aquela do controle que você roda a pilha verdade ou mentira? pra funcionar. Essa é muito boa, essa aí Caraca, dá certo. Se falar sempre que não, funcionava. fica revoltado. Mas eu acho que essas temáticas são as que eu levantei durante esse ano como possibilidades de aparecer na prova. É óbvio que a gente teria que ter um momento aqui para poder ficar discutindo sobre cada um dos tópicos, porque eu começo a me empolgar e o Lamerão tá com uma cara assim, ó. Tô entendendo nada que tu tá falando. Porque assim, eu queria... Entendeu? Era a matéria que eu mais odiava no colégio. A história assim. era minha. Toquei. Caralho, moleque. Mas eu tenho certeza que se o Alan fosse meu professor, eu odiaria menos um pouco. Mas vou te falar uma parada. Assim, eu fiz Cefet, né? Aham. Eu tive laboratório de fisicoquímica. Mas foi numa parte de um período meu do Cefet. E aí eu falei, cara, como é mais interessante trazer a praticidade. E eu acho que pode até puxar aqui um ganchinho, depois a gente ir pro Bruninho também, sobre isso, porque, por exemplo, eu sou historiador, mas sou um economista em formação, né? Não porque eu tô querendo fazer investimentos, não. Sou bacharelando da Rural do Rio de Janeiro em economia e ciências econômicas. Apesar que eu sempre gostei de matemática, das disciplinas que estão aqui, biologia era muito nome, e aí é complicado de Pô, tu quer falar de nome da aula de história, cara? mas aí Pô, data. Data, Mas lembrar presta do atenção, cara, gente, o porque você aprende presidente, história. o vice- Aí tu quer contar aquele papinho pra alguém, uma história bem contada é muito mais proveitosa que você falar de célula.
Posso falar do corpo humano. Isso! Eu posso falar da química do amor. Então, pô, juntou bem aqui. Não, é. Mas uma coisa que eu percebi justamente sobre isso, né? Eu acho que aí, inclusive, uma demanda, inclusive, das próprias transformações sobre ensino médio que estão acontecendo no Brasil, é a necessidade de você pensar matemática financeira, educação financeira nos alunos. Isso, obviamente, tem uma relação muito forte com a matemática, né? Obviamente, também que eu acho que tem uma relação muito forte com a psicologia, com a sociologia também, porque a educação financeira também tem a ver com esses aspectos. Mas eu fico, por exemplo, assim, porque eu sempre consegui visualizar bem a geometria na minha vida. Mas é sempre assim, apesar de gostar da matemática em si, eu ficava assim, onde isso se aplicaria? A estatística, ok. Mas quando eu comecei a presenciar estudos de taxas inflacionárias, né, eu percebi quanto a álgebra ela também é fundamental e como se pode relacionar com conhecimentos relacionados à educação financeira. Você acha que a ampliação da educação financeira pode ser um grande spoiler da matemática para o Enem? Sem dúvida, sem dúvida. Assim, a parte financeira, cara, pega juros e juros mistura com log, que entra também PG, ou seja, porcentagem, isso tudo tá amarrado, né? Que às vezes a gente fala, cai porcentagem no Enem? Questão certa, vai cair porcentagem. O Enem gosta muito de quê? De gráfico. Então, dentro de uma porcentagem, ele já encaixa um gráfico e pergunta a taxa de crescimento. Então, já que está na semana prévia do Enem e você precisa, que está aí, de uma dica infalível é o quê? Curió, faz aí, fala algo que se cair eu vou vomitar igual esse cara aqui, ó. Vai cair uma questão de gráfico pedindo taxa de crescimento, a porcentagem de um ano para o outro. Aí caiu, ó. Se cair, tá anotado, Aí tá filmado. É teu. Entendeu? Então, dentro do que você falou, cara, faz parte da realidade. Hoje em dia, muita gente investe em bolsa de valores, investe em CDI, ou seja, várias taxas, né? Isso tudo tá dentro de juros compostos, do que acontece dentro da questão de prova. Um exemplo, eu agora estava lá no ESAG e ia gravar uma questão com o Alan, um Reels. Chegamos lá e falou, vamos falar de pH. A pH pedindo a concentração de H+, né? Uhum. E aí, dentro disso, envolvia logaritmo. E aí puxou a matemática. A mesma coisa ocorre. Um exemplo de população que pega a biologia. Pô, sensacional aqui, ó, a dobradinha. População que pega a biologia. Cultura de bactérias é muito cobrada. Ela cresce 20% e tal. Não, isso daí. Exponencial. Função exponencial. Cai também, perfeito, cai na função exponencial, que é aquela fórmula base de juros compostos, que você que está aí fala juros compostos como montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a T. Lembrando que o mais I soma a taxa, pode ser também depreciação. Que é um exemplo, um aluguel ele aumenta 10% ao ano, já o carro ele desvaloriza 10% ao ano. Então tá aí uma dica para você saber que pode ser mais ou menos. O pessoal fixa muito a fórmula no mais, que é como aparece no livro, mas na contextualização pode estar falando depreciar e o sinalzinho muda para menos. Então, cara, isso que você puxou a ver com economia, eu já abro nesse leque que envolve a matemática toda. Ele consegue o Enem pegar 5 questões distintas envolvendo porcentagem, sendo que nenhuma é só de porcentagem. Ele envolve uma mistura ali. E o que vai salvar no Enem, acho que salva muito em química também, e em biologia, é a regra de 3, irmão. Regra de 3 é de lei. Ah, não sei nada. Eu pergunto, mas sabe regra de 3? Sei. Então tu sabe metade da prova, entendeu? Tem que tomar um pouco de cuidado com esse lance de achar tudo regra de 3, tudo regra de 3. O cara vai pra química e fala assim, vocês são especialistas em regra de 3. Eu tô ligado, a gente usa bastante regra de 3, é um fato. Mas cuidado, gente, que parece que toda a prova de química, como vocês escutaram muita gente falar, é tudo regra de 3, é tudo regra de 3, tudo regra de 3, você acha que vai resolver tudo por regra de 3. Aí você pega uma questão de diluição. Aí o que acontece? À medida que você aumenta o volume, a concentração diminui. É regra de 3? É. Só porém, tem um problema. É inversamente proporcional. É isso. O cara fala assim, posso fazer Boa. regra de 3? É, pode. Aí o cara vai lá fazer regra de 3 e dá errado. Por quê? Boa. Porque é inverso. Sensacional. Tá ligado? Exemplo, vamos para Búzios. Fechou nós 4 aqui. Claro, eu vou chamar a esposa, né? Cada um... Vamos para Búzios, partiu Búzios. Aí, Bruno tá com a Ferrari, para quem não sabe. É médico, Doutor Bruno né? Pires, Hot médico, Wheels, é diferente, né? Então, vamos na Ferrarizinha, velocidade Hot Wheels. permitida lá na Via Lagos, 90 km por hora. A gente chega em Búzios em 2 horas. E se fosse no carrinho do Lameirão,
Para quem não sabe, tem um Fiat 47. O carrinho do Lameirão, nós íamos a 60 km por hora. Em quanto tempo chegaríamos? Ou seja, uma regra de 3. 90 km por hora chega em 2 horas, 60 km por hora chegará em quanto tempo? Multiplicou cruzado, errou, porque são grandezas inversamente proporcional. Quanto menor a velocidade, maior é o tempo. E aí entra o que o Alan falou. E tem um outro ponto da regra de 3 que é o seguinte: tem muita coisa que dá pra fazer pra regra de 3? Tem. Só que quando a questão, o Curió, ela começa a colocar muitas regras de 3, isso dá treta na tua cabeça. É por isso que muitas vezes eu falo uma fórmula. Cara, essa fórmula é melhor pra isso. Às vezes tem questão que tem que fazer 3 regras de 3. Ele faz a primeira, beleza. Aí a segunda ele se perdeu. Não sabe o que ele tem que relacionar dentro das colunas. Isso é louco, cara, porque o cara, beleza, uma tu faz. Quando é só uma, beleza. Né? O negócio tá em tanto ml, Boa. em 1 litro vai estar X. Mas quando tem que fazer aquilo, mais uma regra de 3 e mais uma regra de 3, às vezes dá muito problema. Acontece muito em questões de soluções, já que é o top 1 da prova, quando a gente tem porcentagem junto com densidade. Ele pergunta a concentração. Aí, cara, tu vai ter que fazer pelo menos umas 3 regras de 3 pra você poder chegar no resultado. E tem uma fórmula que tu resolve uma linha. Então, pô, cara, melhor tu treinar aquela fórmula pra situações onde o cara oferece pra vocês porcentagem de densidade. Maravilha, tu consegue brilhar e resolver a questão no tempo que ela tem que ser resolvida, né? Boa, boa, Alan, sensacional. E, Brunão, queria passar para você uma pergunta que eu tenho. Probabilidade. Você usa probabilidade em biologia, não usa? A gente usa bastante nas questões de genética. E até comentei aqui há pouco tempo atrás que tá ali nas cabeças dos assuntos mais frequentes. E aí vai entrar probabilidade. E como você falou também em relação à taxa, gráfico, na biologia ali eu posso garantir que você vai ter 1/3 das questões que vão cobrar gráfico ou tabela. Isso aí De lei. é fato. Fato, é certo. Então, mais uma questão que o aluno vai usar não só com relação à matemática, mas vai usar na biologia também. E na história também, na geografia, na química também vai usar. Probabilidade na genética ali é tudo. Boa, boa. Eu acho muito importante esse lance do uso da palavra taxa. Na química, se uma questão fala sobre, ou pergunta, ou comando da questão é sobre qual é a taxa de produção de tananã, qual é a taxa de produção de gás carbônico em, sei lá, mol por litro minuto, ele está perguntando a velocidade de produção. Sacou? Se a pergunta é qual é a taxa de produção, qual é a taxa de consumo, ele está perguntando a velocidade média de produção ou de consumo daquele cara. Eu sei que cinética é um assunto menos frequente no Enem, mas eu acredito fielmente que daqui para frente o Enem vai começar a abordar mais a parte quantitativa de cinética e guarda essa palavra. Taxa, se aparecer na tua prova, ele quer que você calcule a velocidade média ou de produção ou de consumo. Guarda uma coisa importante. Você não vai usar sinal se você tiver o consumo. Porque se você fizer consumo, o final é menor do que o início. Então isso daria um resultado num delta negativo. Só que no final das contas, a velocidade ela não pode ser negativa. Tu não viaja daqui para Búzios, pegando gancho, a menos 40 km por hora. Não existe isso. Você viaja a 40 km por hora. Mas se você estiver num sentido contrário à trajetória que o cara tenha colocado lá, aí você teoricamente teria um sinal negativo. Mas isso mostra, se eu posso estar errado, mas isso mostra que na física é um movimento, acho que retrógrado que eles falam, né? Mas você não usa o sinal. Na química é a mesma coisa. Se for consumo, teoricamente daria um sinal negativo, mas bota em módulo o resultado para você poder tirar aquele sinal, para que ele não te atrapalhe. Não vai achar a velocidade com um sinal negativo, pelo amor de Deus, mesmo que seja consumo, povo. Aqui, ó, rapidinho. Na biologia, esse tópico sobre taxa de formação de produto, isso aparece bastante com relação à velocidade de reação, né, catalisada por enzima, e aparece nas questões de cinética e enzimática, que são questões de bioquímica frequentes também, e pode aparecer uma questão mais para arrepiar o pâncreas aí com relação à inibição enzimática. Mas na cinética da química orgânica, da bioquímica, né, de velocidade de reação, isso aparece bastante. Só uma curiosidade. Constante de Michaelis. Cara, KM. Brilho. Black Belt. Isso é na biologia, só quem é padrão ouro. Só uma curiosidade aqui pra galera que, poxa, tá no vestibular aí, às vezes fica olhando assuntos, acha que não vai aplicar aí na medicina.
Alan falou de soluções. Tá nas cabeças do Enem. Você vai trabalhar em CTI, emergência, você tem que saber soluções. Porque, por exemplo, dando plantão na UPA, a gente tem um soro padronizado, que é o cloreto de sódio 0,9%, né? Esgotou. E aí eu tive que montar um soro fisiológico 0,9 utilizando água destilada com umas ampolinhas GNA-CL 20%. Basicamente o que eu fiz foi utilizar o conceito de soluções que você já me deu aula também na preparação para a medicina. Então, assim, cara, é muito frequente soluções você saber titular, saber diluir, fazer a infusão correta no paciente para não ter ali alguma flebite ou inflamação de vasos. E com relação à matemática, cara, você falou sobre estatística, escala. Cara, estatística e escala é o pilar central de qualquer estudo e para qualquer aplicabilidade na população. Qualquer coisa. Você fala de vacina, você fala de fármaco, tudo na área da saúde com relação a estudo que venha a ser, pelo menos que tenha uma intenção e futuramente você venha aplicar na população humana, você precisa de uma fundamentação estatística e aquilo seja aplicado em escala mundial. Então, assim, para você conseguir interpretar bem um estudo, porque a gente está bombardeado por informações. A gente também não pode acreditar em tudo. Então, se entender bem um estudo, como é que ele foi elaborado, aquela estatística que é dada é de confiança, né? O intervalo de confiança, né? Que quadrado, essas coisas é mais puxado. Então, estatística e escala é tudo com relação à medicina e aplicação de fármacos, vacina na população. E a história da medicina é muito bonita também. A gente viu muito isso, Bruno, na parte de Covid, né? Foi. A gente viu isso, o pessoal falou para a utilização de um fármaco tal ou tal, ou a vacina tal ou tal. Em quantas pessoas isso foi testado? Teve o ciclo clínico, eu não sei quais são os nomes específicos, né? São as fases, né? As fases, né? Dos trials. Fase 1, fase 2, fase 3. Depois da fase 3, você pode liberar para a população. E a fase 4, depois que você libera, você continua para estudos de segurança. Uhum. Mas, basicamente, em humanos, são 4 fases. A partir da fase 3, você consegue liberar para a população. Não sei se no Enem, mas eu acho que em outros vestibulares específicos e tudo mais, cara, é óbvio que essa discussão pode ser, com certeza, pauta, né? E aí, Bruninho, tem algum spoiler de biologia, assim, para a prova do Enem? Olha, eu acho que, como a gente está trabalhando aí com fatos, né, que são frequentes nos últimos anos aí, eu acho fundamental a gente ter atenção com relação à elaboração de fármacos, mecanismos de elaboração também de vacinas, porque a gente viu que tem vários tipos de vacinas, de DNA, de RNA, vacina recombinante, proteína, micro-organismo atenuado. No mecanismo de ação de uma vacina, por que tem vacina que pode ter mais chance de ter colateral e outras não? Por que algumas você pode usar em gestante, outra não? São vacinas que têm ali o micro-organismo atenuado. Isso aí você não pode usar numa gestante porque você pode acabar gerando ali um colateral, ali uma malformação fetal. Então é mais recomendado você usar uma vacina que tenha só um antígeno proteico, por exemplo. Você não tem o risco de ter aquela infecção desenvolvendo num feto, num embrião. E é um tema também que nunca apareceu, né, do porquê que você não pode usar tal tipo de vacina em tal situação, né? Elaboração de fármacos está muito na moda com envolvimento de DNA recombinante, tecnologias da engenharia genética, porque a gente hoje em dia tem a produção de fármacos que são utilizados em humanos, mas são fármacos que são, na verdade, anticorpos que são produzidos em animais. Então, um animal, camundongo, você coloca ali um antígeno, uma substância que você queira anular, e aí aquele animal vai produzir um anticorpo, você consegue pegar o DNA
das células daquele animal, colocar numa bactéria, e a bactéria vai produzir em larga escala aquele anticorpo que foi feito exatamente contra quem você quer anular, inicialmente no animal. É muito louco isso. Mas basicamente é o DNA recombinante. E a gente tem hoje uma série de fármacos que você usa, infliximab, rituximab, não sei se teu pai chegou a fazer com relação ao lúpus, né? Mas é um assunto que é muito quente aí, engenharia genética, biotecnologia, desenvolvimento de vacinas e fármacos. Pô, eu acho que um negócio que pode ter muito fit entre a gente, metal pesado. Porra, Cara, a parte alimentar também, com contaminação de metal pesado, biorremediador. pois é. Quando a gente tem várias situações de química atreladas a metais pesados, né? O acidente Mariana teve situações de você acabar expondo a população local à presença desses metais pesados, mas eu ainda acho que o Enem pode vir também com uma força muito grande relacionada à exploração de ouro em regiões ribeirinhas, por exemplo. Que muita gente acaba, para tentar otimizar o processo de extração de ouro, utilizando mercúrio. E uma das formas que você tem, depois que você joga o mercúrio no ambiente, né, dentro daquela bateia, que é aquela, tipo uma bacia, onde ele fica rodando a água com areia e possivelmente com ouro, ele joga o mercúrio para que ele possa formar uma amálgama, que é uma liga entre o mercúrio e o ouro, uma amálgama de ouro. E aí, quando isso é formado, ele é mais denso, vai para o fundo, e depois ele retira a água, retira a areia pelo processo que ele gera um arraste daquela areia, levigação que a gente usa, né, o termo técnico. E aí, depois que ele tem essa amálgama formada entre o ouro e o mercúrio, ele pega essa mistura e aquece. Quando ele aquece, como o ponto de ebulição do mercúrio é mais baixo do que o do ouro, o mercúrio vaporiza, ele vai para o ambiente. E ele pode, em muitos casos, entrar no córrego d'água, ele pode ficar no ambiente. E isso tudo, evidentemente, pode acabar gerando problema na população. E aí tu entra no processo de bioacumulação e tudo mais, que tem toda uma questão de como é que é o nome que dá na biologia? Bagrificação trófica? Não, mas da cadeia alimentar, né? A parte da cadeia alimentar. Eu tinha esquecido. É uma parada bem tradicional. Eu tava pensando num negócio assim, ultra mega A específico. cadeia alimentar. A gente tá no topo da cadeia, não tem esse lance? Tem. Interessante. É um assunto usado, inclusive, por vestibulares regionais, né? Assim, o VEST, o ERJ, que também sempre estão aquilo que está acontecendo no momento, né? A questão de matamento, a exploração, né? Obviamente, de metais preciosos, como o próprio ouro, na região amazônica, assim. Mineração, né? Esse é um assunto que essas provas que são ano a ano, e como isso é uma tensão muito atual, adora olhar, né? E pode estar possivelmente ali presente. Outra coisa, galera, que eu, quanto coordenador, né? Constantemente pessoas me procuram para refletir, né? Eu sou uma pessoa que faço o Enem todo ano. Eu também. Olha como a gente é fadado. Alan faz há um tempão, né? Desde 2009 eu faço Enem, todo ano. Top. Isso é uma forma que a gente tem até, inclusive, de pensar, né? Porque a gente quer dar palpite, às vezes, pro aluno, mas sem ter o lugar de fala. Uma coisa tu dá palpite depois que tu vê a letra lá, vê o gabarito. Quero ver tu ir lá sentar a bunda na prova, ir lá fazer a prova e fazer o papel do aluno, pra tu saber exatamente na hora. O gabarito é esse, eu confio em mim. Isso é difícil, mano. Não, e é interessante Sem pensar. mudar a alternativa. Eu fico ali. Obviamente que o primeiro dia é meu dia, né? Assim, mas eu fico ali vendo. Foi justamente graças ao Enem que eu consegui passar para economia. Mas assim, eu fico ali vendo como é fazer aquela prova. E eu que não tenho um vínculo emocional nenhum com aquela prova, minha presença ali é profissional, sabe? E como ela já é exaustiva, ela acaba tendo sempre. Você percebe que não é só ter o conhecimento, é necessário ter uma estratégia. Óbvio que cada indivíduo tem a sua própria estratégia. E por isso que você simular durante o ano, e eu sei que vocês que estão assistindo a gente simularam muito bem durante o ano, assim, buscar a sua própria estratégia. Óbvio que a gente faz proposições, mas, cara, um se adequa melhor a uma forma, o outro a matéria, porque cada um é único. Eu tenho TDAH, então a minha forma de se apropriar de uma prova é totalmente distinta de uma pessoa que não tem TDAH. Eu preciso de outras técnicas. Mas, obviamente, a gente dá palpite, proposições de algo comum. Mas sobre, por exemplo, a prova de química, eu vou rodar também para todos aqui, né? Qual seria o deslumbre de estratégia para se fazer uma boa prova de química? Bom, vamos lá. Eu sempre vou dizer, claro, cada um tem a sua estratégia. Eu acho que cada um testou essa estratégia durante os simulados que fez durante o ano. Se você já tem uma estratégia que funciona,
pode pular, né, esse momento, para você não ser essa confundido. parte do vídeo aqui. Pois Isso pra aí é você. importante Vai pro ressaltar. minuto tal. Mas assim, se você já tem uma estratégia e tá dando certo, segue ela e vai ser feliz, assim. Não sou eu, quem sou eu pra, né, falar o que você deve fazer, só você sabe a sua realidade. Mas se você tá sem nenhuma estratégia e você pensa em alguma delas, eu vou trazer uma que eu acredito que faça muito sentido depois desses anos todos fazendo Enem. Você tem um tempo médio, ali de por volta de 3 minutos por questão. É um tempo médio, e aí esse tempo ele assusta bastante, porque tu vê 3 minutos é o tempo de um TikTok, né? Tu fica ali... Já tem 3 minutos TikTok, 3 minutos. Já, né? mas Já tem um tempo. É a questão assim, vai te catar, garota. Olha lá, né? Falando assim. Tá, garoto. Aí, tipo, tu vê 2 TikTok é o tempo da questão, sacou? Sabe? É um bagulho muito doido, assim, se for 1 minuto e meio. Mas, então, times money nessa prova, né? Times money. E aí, eu como professor, qual a dica que eu poderia te dar? Eu, num primeiro momento, buscaria fazer as questões de química orgânica. Por quê? São questões que ou tu sabe ou tu não sabe. É papum. Ou é isso ou é aquilo. Ou tu sabe ou tu não sabe. Não dá pra tu ficar enrolando ali. E outra coisa, é fácil de você reconhecer, porque tem aquelas moléculas carbônicas, aquele zigue-zague enorme e tudo mais. Então, eu partiria para esse tipo de estratégia. Inicialmente, fazer as questões de química orgânica e questões de meio ambiente. E aí, eu faria isso. Questões bem práticas. Eu faria isso. Toda questão que envolvesse conta, eu pularia. Todas. Ah, mas pode ser... Tudo bem, caguei. Pula. Por quê, cara? Eu vejo pessoas demorando, às vezes, 2 minutos lendo a questão pra tomar a decisão de pular. E já gastou o tempo, cara. Aí, rapidinho, Alan. Essa questão que você falou de pular, acho que vale a pena a gente comentar também que o aluno, às vezes, fica com um remorso ou um receio medo de pular. E seguir. Mas isso aí que você está comentando é muito interessante porque isso é a estratégia, né, cara? Sim, sim, óbvio. Faz parte da estratégia. Exato. Maturidade. Exatamente. É saber, porra, o que pode pular, o que não pode pular, deixa pra lá. Interessante você comentar isso. Tem que tomar a decisão rápido, cara. É isso. Não adianta ficar ali enrolando. Sem medo. E pula. E assim, quem tá te dizendo pra pular? Eu. Exato. Eu tô te dizendo. Não é fundamentado. É fundamentado isso, sabe? Pega a questão de química orgânica, questão de meio ambiente e faz, de cara. Questão de conta, viu o número pra caraca, pula. E aí, mas eu quero fazer medicina, então ciência da natureza é importante. Tudo bem, você vai fazer, só que depois. Com o tempo que sobrar, você vai tomar a decisão de olhar para as questões de conta e saber qual ou quais delas você vai fazer. Por exemplo, estequiometria eu gosto pra caraca. Então, sei lá, por exemplo, vou fazer questão de estequiometria porque a tendência é acertar. O que acontece quando você tenta pegar uma questão de conta no primeiro momento e tentar fazer? Se você escolher uma questão, a questão de estequiometria eu gosto, eu sei, acerto muitas questões. Pego pra fazer e não acho resultado. Vai dar uma frustrada ali também. Não, tu vai ficar muito pistola. E tu vai olhar pro lado... Acaba o vínculo emocional com a prova. Aquela pessoa que tá do teu lado já tá virando a página. Que tu tá ele fez aquela questão de química orgânica. Exatamente. Aí tu seguiu a tua orientação. Assim, pô, cara, era pra eu fazer, eu gastar esse tempo todo? Não, você ficou totalmente quebrado emocionalmente. E galera, infelizmente o Brasil é um país que é muito deficiente em matemática. Então a probabilidade de uma questão de conta ser uma questão considerada médio ou difícil é grande. Que a galera tem dificuldade em fazer conta, cara. Então, questão de conta, pula. Não quer dizer que você não vai fazer. Você vai fazer só que depois com o tempo que sobrar. E aí assim você consegue garantir pelo menos as questões que tendem a ser mais fáceis no Enem. Que é interessante pensar isso justamente porque o Enem não é só você acertar uma questão, você tem o TRI. Tem a lógica, então, né? A gente, obviamente, dentro dessa prova, essa questão com muito cálculo em química é a questão que você vai ter uma incidência maior de erro, como o Alan falou. Entende, né? Então você primeiro tem que garantir o pavimentar da nota, né, Sandrinho? Então acho que, inclusive, é o pulo uma estratégia de matemática. Eu sempre discuto muito isso também, porque a própria neurociência, ela traz a questão. Você faz uma questão de matemática, você faz 45 questões de matemática. E aí você já quer partir de uma questão de cálculo, a possibilidade do cansaço do lado cerebral responsável pela feitura de questões de cálculo, né, tá exausto, é muito grande. E aí eu também uso até a própria biologia e questões mais teóricas, questões mais práticas, para ser o balancear sobre a exaustão da matemática, para que você possa, obviamente, partindo em princípio de neurociência, né, você ter um processo de descanso de cada região cerebral ali para você não trazer uma exaustão, porque a prova do Enem é uma prova, obviamente, ali física,
Física no sentido não da física no segundo É, dia, mas da sim. física ali Tem presente. que ter né? preparação mental, não só conteúdo mental, física e emocional. Sim. Sim. Né? E só desse que você está falando, Uhum. e juntando com o que o Alan falou, porque nessa parte do cansaço físico, extenuante, mental e com o que você colocou sobre as questões de cálculo e tal, e você pular, é para, por exemplo, você quando estiver cansado e pegar essas de cálculo muito difíceis, na opinião de cada um, deixar para o final e fazer de qualquer jeito mesmo aquela que é mais difícil para ele, que ele tá cansado, que ele já tinha a maior chance de errar. E porque se chutar, como ele pavimentou a nota, ele pode contar esse ponto. Exato. Pode. Faz Exato. sentido esse ponto. Né? Né? Entendeu? O problema, assim, eu acho que um dos grandes problemas do Enem, eu acho que é importante deixar claro isso aqui, talvez seja o maior problema, estatisticamente falando do Enem, é você chutar a questão sequencial. Se tu chutou, peguei a última página, chutei todas em sequência, Putz. isso vai te penalizar Muito. de um jeito que você não tem noção. A tua nota vai lá embaixo. É. Então você é porque assim, é brabo, cara, porque as pessoas são construídas na escola a fazer 10 questões e você pega a primeira pra fazer, depois a segunda, depois a terceira. Você é construído. A culpa não é sua. A culpa não é sua. Agora você tem que mudar a estratégia. Infelizmente é assim. Mas durante a escola, tu é programado pra acertar e tirar 10. No Enem não é pra você acertar todas. Se você acertar todas, tem situação de você, né, não conseguir tirar o 1000, por exemplo, tirando a questão da redação, por exemplo. Que se você acertar todas as competências, você tira 1000. No resto, isso não vai acontecer. Teve situação de tirar até mais de 1000, né? Estatisticamente, isso pode acontecer. Então, você não tem que acertar todas, você tem que acertar certo. Tem que acertar certo, eu acho que ficou redundante, né? Você tem que fazer as questões que o teu acerto faça sentido em termos de crescimento, dificuldade, cara. Isso é óbvio. Uma analogia de prédio. Não adianta você levantar o prédio sem você ter a base Fundação, dele. né? Senão, você levanta 20 andares sem fundação, vai cair. Né? Então, você tem que construir a fundação para que você possa construir, obviamente, cada andar. E matemática, Sandrinho Curió. Ou seja, porque a gente sabe que ali está um dos pontos determinantes. O ESAG é um curso preparatório de medicina. Obviamente, eu não estou falando... Esse vídeo não vai estar circulando só para alunos que querem medicina, mas matemática ele é fundamental para aprovação em qualquer outro curso. Né? Para você, na sua perspectiva, assim, apesar que já dá para... O bom cara que tem a interpretação aqui já está pegando aqui um pouco do roteiro. Qual é aquilo que você pavimenta, concretiza, concorda, dá uma dica, segue o fluxo? Como você diz, a construção do castelo da aprovação. É o néctar supremo. Então, na matemática, o principal é você focar nas questões fáceis. E o pessoal pergunta muito como entender que a questão é fácil. Quando você faz uma leitura, retira do texto que é importante, lê o comando da questão, ele direciona já uma resolução direta, pegando o que você já separou, ali é uma questão fácil. Você leu, interpretou, pegou, aplicou, a resolução saiu. E essa questão, ela tem dois fatores. Uma, ela explode o teu TRI, e a segunda, ela te dá uma motivação animal para a próxima questão. Porque você acaba resolvendo em pouco tempo uma questão, você tem certeza da resposta, parte para a próxima questão muito mais motivado. Isso faz parte total do processo da construção do castelo da aprovação. E o outro ponto muito importante, eu era campeão de fazer provas de 4 horas. E isso daí eu via que o tempo ia passando, meu rendimento ia caindo muito. Eu lembro que eu levava uma balinha house, uma bananada, uma açuquinha, algo do tipo, né, para contrastar ali o sal e o doce, e seguia na minha resolução de prova. Quando batia 1h30 de prova a 2 horas, minha mente já começava a estafar. E eu via que meu rendimento caía. Eu sem vontade de ir no banheiro, sem vontade de beber água, foi daí que surgiu o fiscal. Alô fiscal, posso ir no banheiro? Pode sim, levantava. Cara, eu ia no corredor assim, ó. Alongando tudão. Chegava no banheiro, lavava só o rosto, o pulso, pegava o papel, fazia uma bolinha, fazia uma cestinha, pá, dava uma distraída. Cara, eu dava um rolé. É uma mistura de Ruge com Michael Jordan, né? Assim, acelerei. Isso aí. Eu dava um rolé, cara. Ir no banheiro, pra mim, virava que nem um evento. Ir no banheiro, eu ia olhando pras coisas, chegava no banheiro, via se tava bonito. Caraca, o rosto tá oleoso. Vou lavar. E agora eu tô bonitão. Beleza. Vou voltar pra prova. Voltava, cara, quando eu sentava, eu era outra pessoa.
Então isso daí é fundamental você entender como você funciona, porque a partir de 1h30, 2 horas de prova, você levantar, ir no banheiro, dar uma caminhada, fazer o sangue circular, fazer tua mente parar de ver um papel, ver outras coisas e retornar, parece que você chegou para a segunda etapa da prova. É uma estratégia que eu nunca abandonei, eu faço sempre e convido você a testar. Eu faço também. Ó, posso acrescentar uma coisinha aí? Ah, doutor. Chama que vem. Nesse contexto, Já emenda o teu também. Fala aí tua Tá. perspectiva. é só para a gente tem que somar aqui, como a gente está falando, que o Enem não é só parte teórica, né? Domínio técnico. Exato. Mas também quero trazer as recomendações com relação à própria alimentação ali intraprova. Muitas vezes, quando a pessoa sente uma estafa física, mental, é realmente falta de ATP mesmo ali nos neurônios, cara. Então, é interessante levar ali uma fonte de alimento, de carboidrato de rápida absorção, né? Então, por exemplo, uma bananada com açúcar, uma maçã. Não seria tão interessante, por exemplo, uma banana ou uma goiaba, porque quanto menos doce for a fruta, mais tempo vai demorar para você absorver aquele carboidrato. Então, você precisa da energia no cérebro ali na hora. Você, por exemplo, chegar lá no meio da prova, mandar um macarrão, você vai ter energia quando acabar a Vai prova. estar geral bolado contigo. Mas o Enem são 5 horas. Tomando o macarrão logo no início e vai mantendo com a maçã ao longo da prova. Então, assim, eu acho interessante levar umas bananadas com açúcar, maçã. Que Chocolate? Chocolate não curto muito não, porque o chocolate ele tem muita gordura, Aham. mas ele não tem tanto carboidrato assim que você vai utilizar como energia na hora, né? Então, eu não acho muito interessante chocolate não. Maçã ou bisu, então, né? Maçã é o bizu. Já escutei iogurte, cara, porque o iogurte ele é líquido, então não dá tanta sede. Então, a questão é alimentos muito salgados, por exemplo, biscoito muito salgado, não é interessante porque vai dar muita sede. Sem dúvida. E aí, não é que tenha problema ter sede, mas quanto mais bebe água, mais vai ter vontade de ir no banheiro. Desequilíbrio. Vai desequilibrar. Então, até essas frequências de idas a um banheiro, elas também têm que ser contabilizadas. Então, não sou muito fã, não recomendo alimentos, biscoitos muito salgados, né? Pô, tem clube só sal, umas paradas meio violentas, que não tem como. Então, maçã é o bizu, bananada com açúcar é o bizu, mas também não vai, porra, matar um saco de banana tachão. Aproveita que é barato no trem, né? Exato, porra. Pele é o real. Pele... O pessoal também não sabe o que é pele. Pele é aquele tipo um baconzito genérico, né? O trem vem com Tem o tricolor, tá ligado? Vem o sachêzinho de ketchup e tudo. Pois Você come tá 2 passos do paraíso, não da aprovação, né? Sim da morte. Cuidado com energético, excesso de cafeína. Quem me conhece, pô, Bruno, você é o fã da cafeína. Tudo bem, mas eu tenho tolerância à parada. Mas Você é usuário de longo tempo. Porra. Aqui é a abstinência. Mas, por exemplo, quem não já tem uma ansiedade, se levar um energético, muita cafeína e exagerar antes da prova ou no meio da prova, isso pode ser ansiogênico, pode atrapalhar, pode dar tremor. Comecei, por causa da medicina ayurveda, a usar matcha, né? Matcha, como alguns falam. Matcha, Porque ele te dá um pico energético, mas ele não dá o pico de ansiedade da cafeína, né? É porque depende também de cada pessoa, assim, eu sou bem tolerante e eu sou um excelente metabolizador da cafeína, eu já fiz teste genético. Somos dois. Então assim, eu tomo lá o que a gente chama da abelhinha, a cápsula com 420 miligramas de cafeína. Tomo tranquilo, agora tem gente que vai tomar aquilo, pô, AVC, arritmia. Então quem é muito sensível à cafeína e tá pensando em levar o energético para a prova, eu não recomendo, cuidado. Ou então vai na homeopatia ali, né? Rebaixou um pouco a consciência, dá um golinho e mantém sempre a energia elevada. Elevada. Boa. Então, galera, vamos chegar aqui, esse longo. Que podcast rico, né? Grande finale. Grande finale, mas assim, eu fico assim, eu, obviamente, de novo, vou fazer o Enem por questões profissionais, assim, mas o quanto isso me enriqueceu até mesmo para entender o aluno, para entender o contexto, até mesmo como coordenador e orientador pedagógico, né? Acho que a gente tem que ter sempre a humildade de aprender com o outro. Né? Aqui, rapidinho, desculpa. Só para fechar aqui mesmo, porque na biologia, não cheguei a falar um bizu rápido aqui para a prova em si. Agora. Eu acho que vale a pena começar nas questões de ecologia. Por quê?
porque são questões que realmente, se você for pegar conteúdo por conteúdo, na ecologia, os assuntos são mais fáceis. Então, as questões de ecologia tendem a ser as mais fáceis. Pode ser que tenha uma ou outra que seja mais hardcore, arrepiar o pâncreas, mas eu recomendo começar pelas questões de ecologia, porque geralmente tendem a ser as mais fáceis. Consequentemente, aquelas que o aluno não pode errar, então ele tem que estar fazendo com mais atenção, e tem um grande número de questões de ecologia na prova, umas 5, 6. Então, minha recomendação aí é essa, tá? Pessoal, parafraseando nosso querido Curió, foi o Néctar Supremo esse podcast aqui. Eu acho que quem assistiu, quem obviamente ali está assistindo aqui para se preparar, tem uma boa orientação para você decorrer essa semana, se aprofundar durante essa semana. A gente está aqui, obviamente, nesse reta final do Enem. Agora é o momento para a segunda semana, que vai culminar no dia 20. Eu agradeço aqui a presença de todos, né? Assim, foi fundamental, todos aqui. Acho que vai ter também um especial de física, tá? Em breve, sendo produzido também. O pessoal passa, cadê o de física? Conta, Só tem né? 4 lugares. Não, e porque a gente vai trazer uma boa surpresa, vai reunir isso, né? O pessoal de São Paulo vai estar lá comandando essa. Porque a tabelinha Rio-São Paulo, é a ponte aérea do conhecimento. E agradeço a presença de todos são irmãos aqui para mim. Né? Valeu. Eu admiro muito ter vocês, coordenar vocês também lá como professores do ESAG Rio de Janeiro, uma equipe assim de alto gabarito. Eu acho que eu não coordeno ninguém, acho que eu só faço o que o cara tem a liberdade de ser especial como eles são, sabe assim? Porque eles são fenomenais mesmo, é um orgulho, me dão zero trabalho, né? É aquele cara, é tipo treinador de seleção, sabe? É só você escolher o nome, dar a camisa e o cara resolve, né? A gente não precisa ser, obviamente, Jorge Jesus. Aqui pode ser o Renatão Gaúcho, tá tudo tranquilo aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Aí aproveita para dar uma despedida aí rapidinho, né? Porque já estouramos o tempo aqui, já tá quase parafraseando um outro podcast, o Xadrez Verbal, que são 3h30 de podcast aqui. Desculpa aí o tempo, tá, gente? Mas foi muito rico mesmo. Assim. Top. E eu acho que assim vai ajudar muito a orientar você nessa última semana. É isso aí, cara. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, né? Ao ESAG, que está fazendo com que isso tudo aqui aconteça, ao ESAG Podcast, que está favorecendo isso tudo aqui acontecer, ao Spoiler do Enem, que é um patrocínio do ESAG, e dizer que, pô, dentre todos os patrocinadores, o mais importante da gente é o ESAG. O ESAG, que é muito importante pra gente poder fazer isso tudo acontecer. É muito bom quando no podcast o cara começa a agradecer um monte de patrocinador, né? Mas enfim, tô brincando, gente. Mas... Valeu, patrão. Quero de verdade agradecer a presença de todos aqui. É muito bom dividir com vocês, assim. A gente tá feliz desde o momento que a gente se encontrou, né? Tá rindo, falando besteira, seja de profissão, seja de besteira mesmo, de vida. E isso é muito bom, cara. E isso a gente construiu na profissão. A profissão que a gente tem hoje é a profissão que um dia a gente estava na posição de vocês. Então, pode ser que talvez hoje você se sinta um pouco mais sozinho ou sozinha, mas a graduação ela vai te oferecer muita coisa. Dentre essas muitas coisas, vai te trazer muita amizade, vai te trazer conhecimento profissional e talvez é na graduação e na sua carreira que você vai levar os seus amigos que você vai levar para a vida de fato. Então eu tenho certeza que todo mundo que eu conheci na minha profissão, eu vou levar pro resto da minha vida. É claro que algumas pessoas que a gente acaba tendo contato quando é mais nova, algumas pessoas acabam se mantendo, mas outras acabam se afastando bastante. Mas na profissão não. Na profissão você vai acabar encontrando as pessoas que provavelmente vão seguir contigo pro resto da vida, vão dividir das mesmas dores, vão dividir das mesmas felicidades. E acredita, cara, como eu falei lá no começo, mano, o não é fundamental. É importante você falar não pra noitada, por exemplo, nesse momento. Porque a noitada que vai existir quando você for aprovado vai ser muito melhor do que a noitada de agora. É muito melhor você curtir uma festa dizendo eu sou acadêmico de medicina, sou acadêmico de engenharia, Direito. do que o que você faz? Nada, né? Enfim, é importante até pro seu futuro sogro, pra sua futura sogra falar assim, ó, esse aqui, ele faz medicina, esse aqui é o cara certo pra você. Acontece isso. Mas é isso, galera, queria agradecer de verdade a todos vocês e um grande beijo e ótima prova, gente, de verdade. Eu vou desejar boa sorte, porque
É sorte pra quem não estudou. Se você Sempre é for bom. chutar... Vai que você você cai, chute você certo. cai ao lado daquele pagodão na porta do prova do Enem. Tem que ter sorte. Sorte, Tomara que aqui no Rio de Janeiro, do lado da comunidade, irmão, taca. É isso, gente, ó. Grande beijo. Sandrinho. Valeu. Então, eu desejo ótima prova para vocês, principalmente calma, paciência. Lembre-se o seguinte, você tem só uma obrigação de chegar na prova e dar o seu melhor. E dar o melhor não quer dizer acertar, gabaritar a prova. É você colocar em prática tudo que você aprendeu. Galera que estudou no ESAG aí tá com um Dream Team aí de apoio. Com certeza é só escrever na prova aquilo que você absorveu em aula, aquilo que você estudou nos momentos do estudo orientado e colocar em ação, e a nota vai ser consequência disso. Lembrando que o boa sorte que o Alan desejou é muito bem-vindo também, que às vezes faz aquela eliminação, super importante você ler o comando da questão e partir para as opções, que costumam ter duas absurdas, a terceira elimina também, fica entre duas, e aí, se você não tiver mais o que fazer, entra o fator sorte, o 50-50 ali, que a gente marca e vai estar com você. Larry B, tá com dúvida, marca Larry B, beleza? Se der, me avisa depois. Tamo junto, Brunão Pires. Valeu, galera. Primeiramente, agradecimento aí por estar presente com vocês, galera. Foi muito bom esse bate-papo. Espero que a gente faça outros tão interessantes quanto esse. Agradecer também aí ao pessoal do ESAG por ter acreditado no Lameirão e na equipe. Vamos fazer um excelente trabalho aí daqui para frente. Já estamos fazendo um excelente trabalho. Desejo a vocês uma excelente prova, uma maravilhosa sorte também, que é fundamental. E além, para não ser redundante, né, do que vocês já passaram, confiem em vocês, né, confiem em tudo que vocês fizeram até agora, com o nosso suporte, confiem na evolução de cada um de vocês e pensamento positivo a partir de agora. Valorize cada evolução que vocês tiveram desde que começaram a preparação e chora agora reaprovado. Bora pra cima da média. Fala, pessoal, em breve o ESAG vai ter mais, o ESAG Podcast vai ter mais episódios especiais, mas eu peço um favor para você, seja aqui no YouTube, seja também em outros, até no Spotify e outros players que vão estar tocando aqui o nosso podcast. Galera, principalmente no Instagram, no YouTube, se inscreve caso você não seja inscrito no canal, né? Compartilhe, dá um joinha no vídeo, faz um comentário, tá? Não custa nada, não custa nada, é só uma retribuição. Isso aqui é o famoso 0800, a gente só pede um retorno básico de vocês. Compartilhe, não seja egoísta, transmita isso para os seus amigos que vão fazer vestibular também e vamos fazer o conhecimento circular. É aquilo que eu peço para vocês. Boa prova, boa sorte. Aproveita, depura muito bem o que foi dito aqui, que garanto, é o caminho para você trilhar, como diz o Sandrinho. É o Nectar Supremo. Constrói o castelinho da aprovação. Valeu. Vida longa e próspera, no galera. 3, 1, 2, 3, boa prova pra galera. 1, 2, 3. Boa prova, rapaziada. Valeu. Muito jeca esse final, hein? Valeu, rapaziada. Foi top. Ai, minhas orelhas, cara. As orelhas ficam quentes nesse negócio, hein? Foi?